Então, para a gente começar a trabalhar com esse componente React, eu geralmente venho aqui na pasta raiz, ó, sem selecionar nada. Eu clico aqui nesse botão de criar uma nova pasta e eu coloco uma pasta com o nome de components. E dentro dessa pasta eu vou começar a criar os meus componentes. E geralmente nos componentes eu separo por pastas. Por exemplo, eu quero criar um container que vai ser responsável por vários tamanhos aqui, pelo tamanho da minha tela, por colocar as coisas dentro dele. Eu venho aqui no components e crio uma pasta nova com o nome de container. Por exemplo, container. E aqui dentro eu crio dois arquivos. O container, para criar arquivo nesse do lado aqui, ó. Container.js, que vai ser o responsável, por exemplo, pelo componente. E eu crio também o CSS dele aqui dentro da pasta. Eu acho muito mais fácil do que criar tudo no styles. Então aqui dentro eu crio, por exemplo, container.module.css. Ponto importante. Dentro do Next, você precisa criar o nome que você quiser, .module.css no CSS, para ele funcionar de maneira mais adequada. Ok? Aqui dentro do container, a gente pode, por exemplo, começar o nosso primeiro componente. E como que você começa um componente React? Da mesma forma que a gente viu lá aqui no Home. Ó. Você precisa criar uma função, exportar ela como default e retornar um HTML. Essa é a definição para você criar um componente React. Então eu vou criar uma função aqui, exportando como default já. Export, default. Outro ponto importante, o componente React precisa ter letra maiúscula. Então, export default container. Function aqui também, né? Function, export default function, container. Deixa eu diminuir aqui o tamanho para vocês enxergarem melhor. Então tá aqui, export default function container. Abre e fecha aqui o parêntese da função e abre e fecha chaves. O que falta ainda? Um return de um HTML. Então return, abre e fecha o parêntese, div, abre e fechar, escrever container aqui. Salvei isso aqui. Eu posso inclusive import styles from aqui .container.module.css. Por que eu gosto de colocar uma pasta com tanto JavaScript quanto CSS dentro? Porque fica muito mais fácil. Agora, para mim editar aqui o estilo, ele está dentro da pasta aqui. Ó. É só abrir aqui a mesma pasta e começar a editar. Muito mais fácil do que você deixar tudo num styles global, numa pasta global, né? Fica muito mais confuso dessa forma. Então aqui a gente criou o nosso primeiro componente. Ó. Ele simplesmente é uma função que retorna para a gente um HTML. Então agora, como que você faz para usar esse componente? Um componente dentro do React é como se a gente estivesse criando as nossas próprias tags. Então olha que legal. Quando a gente usa HTML, a gente aprende que tem várias tags, né? Por exemplo, a tag div, a gente tem a tag input, a tag img, a tag h1, h2, h6, a tag p, a gente tem a span, várias e várias tags. E aqui no React é como se a gente criasse uma tag nova nossa. Por exemplo, aqui eu criei um componente que a gente está chamando, né, de container, chamado container. Então agora eu criei uma tag container. Então agora eu posso utilizar esse componente em qualquer lugar como se fosse uma tag HTML. E é assim que a gente vai construindo sites em React. Por exemplo, eu posso vir aqui no pages index.js e importar essa tag aqui. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui e coloca import, o nome do componente, container, from, e a gente navega nas pastas aqui, abrindo as aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. Ponto barra para a gente voltar na pasta. A gente coloca aqui, por exemplo, components, que a gente criou a pasta lá, barra container, que é primeiro o nome da pasta e depois o nome do arquivo. Aqui a gente já importou. Ó, lembrando sempre do C maiúsculo, precisa ter C maiúsculo tanto no function quanto na importação, ok? Aí aqui dentro a gente usa como se fosse uma tag, então a gente tem aqui a div, ó, eu posso tirar essa div e colocar container. Se eu salvar aqui agora, ó, em vez de aparecer o oi que eu escrevi aqui, apareceu o container. Olha só que interessante, por que apareceu container? Porque tá dentro aqui do container eu escrevi container, posso escrever container espaço 123 e salvar, aparece container espaço 123. Agora, se eu vier aqui na index e colocar oi espaço 123 e salvar, não aparece aqui. Por que não aparece? Porque a gente não definiu na nossa tag que a gente vai ler as coisas que a gente coloca aqui dentro. Imagina, por exemplo, no HTML, inclusive tem isso também. Quando você usa uma tag HTML que é um input, por exemplo, você não pode escrever aqui as coisas. Olha lá. Se você escrever, dá erro, nem aparece. Por quê? Porque o input não foi feito para você escrever coisas dentro. É feito para você colocar assim direto, mais seco mesmo, né? Você não consegue passar as coisas dentro da tag. Porque no HTML, eles criaram essa tag sem permitir que você passe. E no React, se você não colocar nada na sua tag, você está criando uma tag como se fosse um input. Ou seja, que não tem nada dentro. Para você ter alguma coisa dentro, você precisa falar para o React explicitamente, olha, eu quero que tenha alguma coisa aqui dentro. Senão ele vai ignorar o que você passar para dentro dele. Então nesse caso aqui no container, se a gente quisesse utilizar o texto que está dentro da tag, ao invés de utilizar o texto que está dentro aqui explícito que a gente escreveu, né?
você precisa passar uma palavrinha aqui para dentro do seu componente. E essa palavrinha ela está dentro de um outro objeto que a gente chama de props. Então, dentro de cada função, o primeiro parâmetro de uma função de um componente React, ele é a props. Props são as propriedades do componente. Tudo que a gente passa de informação para dentro do componente, aqui dentro do React, a gente chama de props. Então, dentro de todas as funções pode ter uma props. Às vezes essa props vai ser vazia, às vezes não. Então, no caso do container aqui, a gente está usando a props aqui dentro e a gente pode inclusive imprimir ela. Vamos imprimir ela para ver o que está acontecendo? Vamos ver aqui console.log props. Vou salvar isso aqui, apertar F12 aqui no site para a gente ver, ó. Deixa eu apertar F5 aqui só para limpar tudo. E tá aqui, olha só que interessante. Dentro do props do container, a gente recebe aqui um children, tá vendo? E esse children tá como oi123. Esse oi123 tá vindo de onde? Tá vindo aqui do index, ó. A gente tá passando dentro do container. Se eu trocar isso aqui para 456, 123, 456 e salvar, olha só, agora o props aqui dentro do container tá recebendo children oi123, 456. O que isso significa? Significa que o que eu estou passando de valor dentro do container está recebendo aqui no container. Estou passando de valor no index, né? Dentro da tag container está sendo recebido aqui dentro do nosso componente container, justamente com o nome de children. Então, o children, sim, ele é uma propriedade aqui do componente que é justamente o que você está passando dentro dele. Então, como que a gente faz para a gente colocar essa escrita dentro da tag para aparecer aqui o oi 123456 e não container 123? A gente pega justamente dessas propriedades. Então, as propriedades, que é o props, eles são justamente todas as informações que você passa para dentro de um componente. Tudo que você passa de informação vai ser as props. E essas props, ponto importante, a gente não consegue modificar essas props aqui dentro do componente. A gente pode vir e colocar props.children igual a... Olha lá, se a gente fizer isso, tá errado, olha o tanto de erro que deu. Você não pode modificar as propriedades. Só pode ler elas. Ela é um objeto que só permite que você leia. Você não pode modificar de jeito nenhum. Então, beleza. Agora, como a gente faz para utilizar, então? A gente já viu no console.log que tem o children. A gente pode vir aqui no div. E para você usar uma variável, como a gente já viu anteriormente, é só a gente usar as chaves aqui dentro do React. Então, dentro do return do React, a gente usa as chaves. A gente consegue usar qualquer variável. E aqui a gente pode usar, então, props.children. Agora, olha o que apareceu aqui, oi 1234556. Então, se a gente trocar aqui para 789 também junto, ó, atualiza. Agora a gente falou para o componente, olha, componente, eu quero que você utilize o que você está recebendo aqui dentro das suas tags. Como que a gente faz isso? Usando o children, ok? Então, dessa forma que a gente vai passando informações para dentro do componente.